Curso de Educação Física promove a 15ª edição da Mostra Cultural. E Belo Horizonte recebe a Minas Gerais Audiovisual Expo e nós mostramos para você o que rolou por lá. E para falar sobre as novidades e o crescimento do mercado audiovisual em Minas Gerais, recebemos no estúdio o diretor e editor de vídeo Marcos Capella. E ainda as notícias da universidade nesta terça-feira, 7 de junho. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Dançar é muito mais que saber movimentos sincronizados. É uma forma de expressão corporal e qualquer um pode fazer. É exatamente isso, Mari, e é por isso que a Mostra Cultural, promovida pelo curso de Educação Física, é uma iniciativa tão bem sucedida na universidade que já está na 15ª edição. Confira mais informações na reportagem de Giovana Moselli. A Mostra Cultural é um evento tradicional no curso de Educação Física. Além de ser a conclusão do trabalho integrado de algumas disciplinas de dança, lutas e ginástica, a mostra também promove a troca de conhecimento entre alunos e grupos de fora da universidade. Como a gente tem um trabalho já aí, por ser a 15ª mostra, é um trabalho de longo prazo, a gente tem crescido e amadurecido. Então a gente tem percebido que mais do que estar atento só às questões da produção dentro da disciplina, a gente procura também ampliar o diálogo do curso com o que está acontecendo fora. Hoje eu recebo os alunos do primeiro período que sabem que a gente vai trabalhar com a mostra lá na frente, já dizem, professora, quando é que a mostra chega? Então há já toda uma tradição no curso que vem enriquecendo essa experiência, para além da dança, né? Com o diálogo em outras artes e outras práticas corporais. A gente está trabalhando na perspectiva da dança que é possível a todos. É o corpo em movimento, é a linguagem da dança. E não uma dança performática, uma dança clássica, uma dança codificada. É a dança própria do corpo em movimento, possível para todo mundo pode dançar. Muitos alunos do curso de Educação Física têm interesses em áreas que não se relacionam à dança, mas isso não impede que eles aproveitem essa experiência. A dança, ela vem como uma forma para agregar também no nosso convívio, porque nossa profissão, ela exige um trabalho humano, um com o outro, e também exige que a gente tenha uma percepção corporal, que é uma coisa muito importante no nosso curso. Então a dança, ela é extremamente importante. Apesar de muita gente achar que a gente só pratica a dança nas aulas da educação física, a gente trabalha também o sistema de percepção corporal, que está agregado também nas outras matérias do curso. E também teve diversidade. A Gabriela, que é aluna do curso, sofreu um acidente no período de desenvolvimento do projeto, mas nem por isso deixou de participar. Com o pé torcido e de cadeira de rodas, ela mostrou que a dança é para todos. É uma proposta muito interessante porque no trato com o dia a dia com o aluno, né, a gente está dentro de um curso de licenciatura, a gente inevitavelmente e com muito prazer tem que lidar com todo o nosso público, né? E dentre eles nós vamos ter com toda certeza pessoas com deficiência, seja auditiva, seja física, seja a deficiência da pessoa, a gente tem que incluir de alguma forma. E sentir isso na própria pele é uma experiência muito boa para mim, tem sido uma experiência muito boa, porque eu sinto na pele as dificuldades que se tem em participar desse tipo de evento para pessoas que têm deficiência. Então, foi uma proposta muito enriquecedora dentro desse semestre. Desde meados dos anos 60, as famílias no Brasil sofreram alterações significativas. Casamentos tardios, aumento do número de divórcios, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, famílias constituídas somente de pais, mães e pais do mesmo sexo. Atualmente, o número expressivo de lares brasileiros é liderado por solteiros, divorciados e avós. Todas precisam de reconhecimento, validação e aceitação. As famílias tradicionais, onde os papéis eram estritamente determinados, agora dão espaço para maior flexibilidade e abertura. E é preciso quebrar a ideia de que a família moderna deve ser necessariamente uma família fechada em si mesma e selada para a eternidade. Por isso, nós te convidamos agora a conhecer a família da Priscila e da Renata. Priscila e Renata se conheceram no trabalho. Os gostos em comum as aproximaram e logo se apaixonaram. O relacionamento ficou sério e virou casamento. A vontade de ser mãe sempre foi o sonho de Renata. E com o tempo, Priscila passou a partilhar dessa vontade.
Quando ela me conheceu e ela viu falando com tanta leveza, com tanta tranquilidade sobre ter filho, ela falou, essa menina parece que é doida, não tá sabendo que não tem jeito, tipo assim, sabe? Que ideia mais maluca. Mas aí eu fui falando para ela que existem técnicas de reprodução assistida, que tem como. E aí, então, tudo foi dando certinho. Eu acho que todo homossexual, quando se descobre, tem essa coisa, sabe? Como é que vai ser a família? Não tem como. Então, depois que eu conheci a Renata, a gente foi conversando, a gente foi pesquisando e viu que tinha essa possibilidade, sabe? As duas optaram pela fertilização in vitro. Os óvulos eram da Priscila, mas quem gerou os pequenos Arthur e Theo foi a Renata. Ela fez tratamento com hormônio para criar muitos hormônios, tirar os óvulos dela e eu para preparar meu útero para receber os bebês. Elas passaram por algumas dificuldades, principalmente para registrar os filhos, processo que demorou cerca de 8 meses. A gente juntou todos os documentos, muita papelada da fertilização, do banco de sêmen, para provar que os bebês não têm pai, e sim foi feito por doador, ou seja, a gente não está omitindo o direito de um homem aí. Realmente não existe esse direito. A gente foi recursando até chegar a juíza dar a sentença dizendo que nós realmente somos uma família de fato e que as crianças foram planejadas nesse meio familiar e aí reconhecendo essa dupla maternidade. Mesmo com a liberação do casamento gay, muitos brasileiros ainda são contra. Em uma pesquisa realizada no ano passado, 49% reprovavam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 30% eram favoráveis e 21% indiferentes. Em uma questão que divide opiniões, escolas e ONGs têm participação importante na conscientização da sociedade. Eu acho que as escolas, as universidades, elas têm um papel central a formar novas pessoas, têm um papel central de rever esses estereótipos, de rever esses estigmas preconceituosos e construir, uma perspectiva muito mais aberta, que dialogue mais com a diversidade social. Então são diversas formas hoje que a gente tem de interagir, que vai muito além hoje em dia de um simples coletivo de luta LGBT. Então, eu acho isso muito importante, porque nos permite nos ver no que não estamos sozinhos. Bom, e olha só que legal. Recentemente o Espaço PUC acompanhou a etapa nacional da Imagine Cup, uma competição realizada pela Microsoft que aconteceu em Belo Horizonte. E nessa fase da competição, 3 equipes foram selecionadas dentro das categorias Game, Cidadania e Inovação, mas concorrendo a uma única vaga para representar o Brasil na final mundial. E a escolhida foi anunciada hoje, né, Mariana? E foi a equipe Tower Up com o jogo Sonho de Jequi, que foi desenvolvida por essa equipe da PUC Minas, que representará o Brasil na final mundial em Seattle, nos Estados Unidos. A final será na sede da Microsoft Corp entre os dias 26 a 29 de julho e o vencedor mundial será premiado em $50 mil e terá uma mentoria durante um mês com a alta direção da Microsoft. Nós parabenizamos a toda a equipe Tower Up e, claro, boa sorte na reta final. E Belo Horizonte recebeu na semana passada o Minas Gerais Audiovisual Expo. Pois é, Sérgio, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Quem vai ao estúdio para falar sobre o assunto e o mercado audiovisual em Minas Gerais é o Marcos Capella, diretor e produtor de vídeo. Só que antes você conhece mais uma história construída dentro da universidade no hashtag na PUC Minas. A gente já volta. Eu sou ex-aluna da PUC, formei em jornalismo em 2008 e nesse período eu tive uma experiência aqui no laboratório de áudio como monitora e depois eu saí, fui para o mercado, apareceu a oportunidade e voltei para casa. Para mim também é um espaço de aprendizagem. Os alunos me ensinam muito, assim, porque acaba que eu lido com muitas pessoas criativas. Isso para mim é muito legal, é uma coisa que me acrescenta muito. E com os professores também eu posso dizer que é a mesma relação, assim, de troca também, porque são pessoas mais experientes do meio acadêmico, eu aprendo muito como que funciona toda coisa aqui. A PUC, olha, hoje representa uma segunda casa mesmo. Acho que eu até passo mais tempo aqui do que na minha própria casa. E é um espaço, assim, que tá na minha formação, tá na minha base mesmo como pessoa.
Na semana passada, Belo Horizonte recebeu a Minas Gerais Audiovisual Expo, a MAX. O objetivo da MAX era apresentar, através de um salão de negócios inéditos, uma vitrine dos progressos no setor audiovisual e entretenimento em Minas Gerais. Aberta ao mercado nacional e internacional, a Minas Gerais Audiovisual Expo busca ser referência para os profissionais brasileiros do cinema, da televisão e da animação. E eu fui conferir de perto o que rolou no evento. Dá só uma olhada. A terra do pão de queijo pode sim se orgulhar desse título, mas outra característica em efervescência em Minas Gerais promete dar ao estado um novo e importante reconhecimento, o de Polo Nacional em Produção Audiovisual. A produção audiovisual mineira, ela é riquíssima, tem uma tradição, né, sobretudo da obra de Humberto Mauro, aliás, lá de Cataguás, da nossa região, né? Mas especialmente eu acho que a produção audiovisual ela alcança o cinema, o documentário, a animação, as webséries, videoclipes. Eu acho que a videoarte, né, tão forte aqui, especialmente em Belo Horizonte. Eu acho que Minas Gerais é um centro já histórico e um centro contemporâneo de produção audiovisual em várias frentes, em vários formatos, em várias linguagens narrativas. Olha, Minas Gerais tem avançado muito na questão de editais, né? Tem sido lançado editais regionais, isso descentralizando um pouco esse eixo Rio-São Paulo. Eu acho super importante para o estado, né, fomentar o audiovisual aqui, porque tem vários talentos que há muitos anos estão trabalhando aqui com produção de publicidade, documentários, mas essa produção de conteúdo mesmo tem crescido muito há uns 5 anos para cá, isso tem ficado mais forte. As produções mineiras também estão atentas às inovações tecnológicas e as modernizações passam tanto pela técnica quanto pela concepção das ideias. Antes a gente tinha que escolher o enquadramento, agora é o espectador que escolhe para onde ele olha, ele está imerso dentro da cena. Você acha que isso é uma tendência? É uma realidade, sem dúvida nenhuma. Os projetos em 360 graus estão pipocando ao redor do mundo, sejam de amadores até os mais profissionais, como a gente tem alguns trailers saindo de grandes filmes já em 360 graus. E é uma realidade porque as pessoas estão se acostumando a esse novo formato. Deixar de olhar apenas para a televisão e começar a olhar outros formatos, né? Seja através da internet, seja através dos seus smartphones ou tablets, ou através dos novos dispositivos, os óculos de realidade virtual. Nesse cenário, o público possui um papel determinante no processo de difusão do que é produzido por aqui. A gente fez um estudo de mercado e um estudo do interior do estado de Minas Gerais e a gente identifica que não é uma questão de valor, mas uma questão de sensibilização. Então hoje o mineiro, e principalmente no interior do nosso estado, precisa entender a diferença do que é a produção audiovisual nacional. Dentro desse estudo que a gente fez com a Ernst Young, a gente conseguiu identificar o seguinte: o mineiro, em alguns pontos do nosso estado, não sabe diferenciar o que é nacional e internacional. O entendimento é dublado, é nacional, tem legenda internacional. Então não, então acho que é uma questão de sensibilização, entendimento e acessibilidade a esses conteúdos que são de qualidade. Eu sinto que o que falta em Minas Gerais é ter visibilidade no cenário nacional. Então acho que as nossas produções avancem, que tenham recursos para melhorar a produção local e que ela tenha um pensamento não local, ele tem um pensamento nacional. A gente produza coisas aqui para o Brasil e para o mundo, né? Acho que isso que é importante. Um estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostrou que em 2013 o setor audiovisual foi responsável por 0,57% do Produto Interno Bruto Nacional. De acordo com o Ministério da Cultura, até 2020 o Brasil pode se transformar no 5º mercado no mundo em produção e consumo de conteúdos para cinema, televisão e novas mídias. E nessa tendência, o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro anunciou a destinação de 23,5 milhões de reais ao segmento audiovisual no estado. Ele é o grande direcionador da política pública do audiovisual. Ele é dirigido, coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e tem com essa missão de colocar os papéis específicos para cada setor e não ter mais sobreposições de atividades. O programa foi lançado durante a primeira edição da Minas Gerais Audiovisual
Visual Expo, evento que incentivou a geração de novos negócios no segmento. A gente veio para a rodada de negócio, veio discutir o nosso projeto, mas eu achei assim muito interessante. A Max ela veio trazer para Minas Gerais um novo cenário. Participei de palestras excelentes que abriram minha cabeça para novos caminhos, né, do audiovisual. Então, estou muito satisfeito e acho que tem que evoluir, crescer e ser uma referência nacional. O mercado audiovisual em Minas Gerais é crescente e, além de grandes produtoras, trabalhos independentes também surgem a todo momento. E isso sem contar as novas ofertas de cursos e workshops na área. Quem nos conta mais sobre as novidades de mercado do audiovisual em Minas e no Brasil é o diretor e produtor de vídeo Marcos Capella. Marcos, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Bom, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco para quem está nos assistindo, né? Como que é a sua atuação no mercado audiovisual? Bom, eu comecei no vídeo há 12 anos atrás, né? Como profissional já tenho um tempo, tenho uns 8 anos. E atualmente eu sou autônomo, tenho parceria com produtora, sou diretor e editor de vídeo. E você acredita no crescimento, né, do segmento audiovisual em Minas Gerais? Claro, né? Como eu disse, eu comecei no vídeo há 12 anos atrás e a gente tem hoje em dia um cenário muito diferente. Acredito que a tecnologia, a nova tecnologia de vídeo, e como disse na matéria, e novos cursos também que existem hoje em dia em Minas Gerais, possibilitaram um crescimento do mercado aqui, né? Antigamente, quando eu comecei, as pessoas incentivavam a ir para São Paulo. Hoje em dia não tem necessidade disso. O nosso mercado ele é muito autônomo. Aqui nós temos profissionais de tecnologia para atender grandes produções de qualidade, né? E então não precisa de fazer como antigamente, de ir numa produtora de São Paulo e tudo mais. A gente tem total capacidade de fazer tudo aqui. Marcos, você acredita que esses projetos eles estão restritos às grandes produtoras ou os trabalhos independentes também têm crescido? Tem crescido justamente por causa do avanço da tecnologia, né? Antigamente você só conseguia editar em ilhas de edições caríssimas, com equipamento, com câmeras que eram muito caras também. Hoje em dia houve um avanço tecnológico em que aconteceu que às vezes alunos formam em faculdade já com capacidade para produzir vídeo, com um baixo orçamento eles conseguem montar uma produtora, né? E por causa dessa independência até, eles conseguem produzir conteúdos mais experimentais, mais ousados, né? Porque muitas vezes as grandes produtoras elas ficam mais em vídeos corporativos, aquela coisa mais quadrada. E esse novo mercado de produtores independentes traz muito isso, essa ousadia para o mercado, né? Essa ousadia até de transformar o mercado, como nós vimos na matéria, trazendo também conteúdos web e tudo mais. E esse pessoal independente são os principais responsáveis por estar trazendo isso para Minas Gerais. É exatamente sobre isso que eu ia perguntar. A gente conversou muito sobre isso lá no evento, né, na sexta-feira. A produção independente ela é uma tendência, então, né? Exatamente. Ela é uma tendência. Hoje em dia existe essa condição. A tecnologia permite isso. Agora em BH existem mais cursos que capacitam mesmo os estudantes a produzirem vídeos. E o perfil do estudante hoje em dia é diferente. É de um perfil do século XXI mesmo, da década de 2010, que é um perfil ousado. Eles querem fazer o que eles assistem no Netflix, o que eles gostam, né? E isso é muito importante e está transformando mesmo. E agora, com essa feira, é bom que incentiva, né? Viabiliza isso. E esse incentivo até também tem muitas pessoas apaixonadas, né? Acessibilidade muito maior. E qual a dica que você dá para quem quer começar a investir nesse mercado? Que cursos procurar, que workshops procurar? Olha, hoje em dia, graças a Deus, BH, se você quer mexer com vídeo, que vídeo seja a sua profissão, você tem graduações excelentes. A PUC tem um curso de cinema muito bom, né? A minha dica é realmente vídeo é prática. Então, o quanto antes, procure em suas faculdades, procure fazer trabalhos em vídeo, descubra os laboratórios de vídeo, tente trabalhar com eles. Às vezes, se você não tem, quem estiver assistindo, que ainda não está na universidade, procure uma produtora, se ofereça como estagiário.
As produtoras adoram quem tem interesse em aprender vídeo, quem tem essa vontade, essa sede de conhecimento. Eu acredito que é o principal. E durante a produção dessa matéria que a gente acabou de assistir, Marcos, eu ouvi muito essa expressão eixo Rio-São Paulo, né? Mas como a gente estava conversando, Minas Gerais já está conseguindo fazer parte dessa fatia de mercado. Qual que é a principal característica do audiovisual aqui em Minas? O que nós temos de avanço aqui no estado? Olha, eu diria nessa questão assim, de eixo Rio-São Paulo, é uma coisa assim que a gente discute muito no mercado sobre isso. Hoje em dia, a tecnologia, voltando ao assunto da tecnologia, as produções no Brasil inteiro, tem muita produção, mas ainda é muito forte o eixo São Paulo e isso tem que acabar mesmo, né? O Brasil precisa produzir mais, a gente precisa mostrar todas as caras do Brasil. O que se vê na televisão não é um Brasil. O que se vê na televisão são 2 cidades só, né? Minas Gerais já produz muito, mas aí tem muitas ideias muito boas surgindo aqui. Mas a gente ainda precisa avançar, por mais que tenha tido um avanço, a gente precisa avançar muito ainda, na questão, as pessoas que estão fazendo, elas precisam aprender a viabilizar melhor como produzir as suas ideias, né? E não só saber como fazer vídeo, gravar e editar, né? Entender todo o mercado, distribuição, né? A produção, isso está precisando de avançar, está avançando, né? E essa feira é um grande avanço para mim. Essa feira, para mim, é simbólica nesse sentido. Porque até se comenta muito que Belo Horizonte é uma grande roça em relação a todas as áreas e tudo mais. Na área de vídeo não fica atrás, né? Existe uma crítica muito grande ao mercado mineiro ainda em relação ao profissionalismo. O mercado audiovisual está cada vez mais profissional, precisa avançar ainda, mas está se profissionalizando em todos esses sentidos. O brasileiro sempre soube fazer vídeo muito bem, o mineiro sempre soube fazer vídeo muito bem. E o grande avanço que eu apontaria recente é que o mineiro está se tornando profissional em toda a área audiovisual. E outro depoimento que nós vimos na matéria é que falta em Minas criar um público. Talvez seja esse um dos impasses para o crescimento do audiovisual em Minas? Eu acho que a questão é a seguinte, se depender do público mineiro só, as produções vão ficar inviáveis. Acho que o grande ponto realmente que foi falado na matéria, né, é expandir, é produzir vídeos em Minas Gerais que não sejam só regionais, que atendam todo um público nacional, né, porque o mercado é importante, é o que eu acabei de falar, você tem que viabilizar os projetos. Né? E o mercado nacional, atingir o mercado nacional, eu acho que é o grande desafio das produções mineiras. E o mercado audiovisual, nesse segmento audiovisual, ele encanta muito, né? Principalmente os jovens. Sim. Quais dicas você daria, né? Quem quer montar uma produtora ou trabalhar nesse segmento audiovisual, por onde aí começar? O quanto antes buscar realmente o conhecimento. Hoje em dia é bom que você pode começar na sua própria casa, no seu próprio computador, com tutoriais que existem no YouTube. Você consegue iniciar. Antigamente não era impossível isso, né? Mas a prática é muito importante. Então, procure saber de produtoras que tenham mais o perfil do que você está querendo, né? Porque tem produtoras que são mais corporativas, outras mais publicitárias, outras mais conteúdo web. Procure conhecer as produtoras e se ofereça como estagiário, como um ajudante, né? Quanto mais jovem, melhor, porque você pode se oferecer para ser um ajudante só, que a gente chama na área, por exemplo, de logger, que é aquele cara que vai só descarregar arquivo. Mas se você vai estar lá, vendo todo o processo, conhecendo tudo, já buscando os primeiros conhecimentos, para quem quer começar na área de vídeo, é essa a dica que eu dou. Procure, vá atrás, seja proativo. E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, você acha que há um incentivo do poder público nesse segmento? Cada vez mais. Cada vez mais. Eu não acho que o setor audiovisual pode ficar refém do incentivo do poder público. E é algo burocrático? Como tudo no Brasil é burocrático, né? Até mesmo por isso eu acho que não pode ficar refém. Eu acho que o setor audiovisual ele tem mercado e tem potencial para se sustentar. Mas, óbvio, o poder público ele também tem um papel de incentivar. E cada vez mais a gente vê isso. A feira foi o grande exemplo.
Muito legal, Marcos. A gente agradece a presença de você aqui no Espaço PUC de hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Muito bom o nosso bate-papo, viu? Beleza, obrigado. O Espaço PUC fica por aqui. O nosso encontro é amanhã, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. E se você tem alguma sugestão ou comentário, é só enviar pra gente no e-mail espaçopuc@pucminas.br. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!